Vamos continuando aqui repercutindo, né, a visão dos profissionais sobre todo o cenário do nosso mercado. Deixa eu trazê-lo aqui para a nossa conversa agora. Phil Soares, chefe de análise da Orama, chegando aqui com a gente. Muito bom dia para você, Phil. Seja sempre muito bem-vindo. Olá, Paula. Tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Phil, não tem jeito, né, da gente não começar falando sobre este assunto, um dia após aí as eleições, né, a gente está vendo uma reação do mercado financeiro otimista, né, com esses resultados. Bom, pelo menos a alta do Ibovespa mostra esse certo otimismo. Primeiro eu queria entender como que você vê esse movimento, né, o que a gente pode tirar aí de perspectivas com esse cenário, o que exatamente os investidores estão olhando, né, um dia após aí as eleições. Então, Paula, falando de bolsa especificamente, né, a gente tinha soltado um relatório há umas 2 semanas atrás, fazendo algumas hipóteses aí sobre o que seriam ações mais favorecidas para uma possível vitória do Bolsonaro e ações mais favorecidas para uma possível vitória do Lula, né? E esse cenário que a gente viu agora nesse momento é um cenário de diferença entre Bolsonaro e Lula muito menor do que o que vinha sendo veiculado nas pesquisas e também governos estaduais, senadores, deputados, o saldo aí foi muito positivo para aliados do Bolsonaro, né? Então, o mercado está vindo todo com uma alta forte, né? Então, quer dizer que a perspectiva aí para o Bolsonaro seria mais favorável do que para o Lula, da visão do mercado, né? Porque a surpresa foi positiva para o Bolsonaro. E as ações que a gente listou especificamente, né? A gente mencionou muito estatais, porque estatais foram bastante prejudicadas aí nos últimos governos petistas e ao longo do governo Temer e do Bolsonaro, as estatais foram privilegiadas, tiveram aí uma gestão toda reformada, com práticas corporativas em linha com o que o setor privado faz e executivos de renome, né? Então, os nomes que a gente colocou lá foram Petrobras hoje sobe 8,5%, né? E Banco do Brasil foi outro nome que a gente colocou também, 8,5% de alta, então alta bastante substancial, né? A gente está com a bolsa em geral subindo bastante, né? Então, um apetite aí por risco aumentado, né, por parte dos eleitores. É importante a gente comentar mesmo da composição da Câmara e do Senado, que foi bastante favorável, né, para o Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, porque uma possível eleição do Lula, isso aí dificultaria, né, o Lula emplacar políticas que sejam mais heterodoxas, que é o grande temor aí, né, a questão da responsabilidade fiscal, do teto de gastos, enfim, do equilíbrio orçamentário, que no final bate em juros, bate em câmbio, bate em todas as principais variáveis macroeconômicas aí do país. Exatamente, esse é um ponto muito importante. Quero, né, aprofundar um pouco mais nele daqui a pouco, mas antes, só para a gente seguir aqui um pouco mais a linha de raciocínio em relação a setores, você falou aí, né, exatamente, vocês começaram a traçar, né, cenários em 2 momentos, né, com os 2 candidatos aí. Queria entender um pouquinho mais, né, a gente vê que alguns setores mais ligados ao governo do PT também estão desempenhando bem, varejo, construção em alta, por outro lado, também aqueles que estão mais ligados a um novo governo do Bolsonaro também estão desempenhando bem, né? As estatais, por exemplo, Petrobras, que a gente sabe que tem, né, os dois são muito antagônicos em relação às políticas da Petrobras e resultados também, né, no governo do PT, os resultados da Petrobras muito negativos e hoje num cenário do atual presidente, Petrobras com um dos maiores dividendos, entrando aí no ranking aí das maiores pagadoras de dividendos, ou seja, investidores têm aí, né, visões muito diferentes para ambos os candidatos, dependendo muito de setor. Mas o mercado hoje parece que consegue olhar para os 2 cenários bem, com otimismo, né? Queria entender um pouco mais nessa separação, né? Como que vocês estão olhando esses setores que podem acabar se saindo melhor com cada um de ambos os candidatos. Paula, nas nossas discussões aqui, a ação que a gente listou, por exemplo, para ser favorável ao Lula, seria uma ação de construção civil baixa renda, né? Então, hoje, vou te dar o exemplo aí de construção que você mencionou. As ações de construção civil baixa renda, então MRV, Direcional, Moura do B, Cury, estão subindo aí abaixo do índice, tá? Então, na casa de 1,5%, 2,5%. E as ações de médio e alto padrão, que são muito mais levadas, não só por políticas públicas, são muito mais levadas por taxa de juros, emprego e renda, essas aí estão subindo na casa de 6%, 7%. Então, o mercado realmente sentiu o direcionamento, né, da votação. E outro setor também que é importante a gente salientar é o setor de educação, né? O governo Lula, que privilegiou muitas faculdades privadas com fiéis e deu toda uma exposição aí ao orçamento
para essas faculdades poderem expandir os seus programas, né? As faculdades privadas aí estão caindo alguma coisa entre 3% e 4% no pregão de hoje, todas em massa. Assim. Então, realmente o direcionamento da eleição está sendo sentido aí, mas isso que você falou também procede, né? A perspectiva fiscal, né, que bate muito nos juros, e aí perspectiva de juros é o que mexe com a bolsa, né? Então a taxa de desconto aí, que é o principal movimentador do índice, seja para cima ou para baixo, né? Se você olhar como agregado mesmo, né? A gente está vendo DIs, né? A curva de juros toda caindo hoje, né? Então o DI mais longo está caindo para baixo de 2%, né? DIs mais curtos aí, 0,40%, 1%. Então, curva de juros espremendo, dólar caindo. Então, esses todos são sinais aí de uma perspectiva macroeconômica mais favorável. Então, sim, tem esse direcionamento de que um Lula poderia vir com menos agressividade fiscal, né? Então, com uma perspectiva consequentemente, de juros mais positiva, e a surpresa positiva do Bolsonaro também, que veio com índice de votos aí maior do que o que vinha nas pesquisas, né? Que Bolsonaro representou uma continuidade, e a continuidade seria essa política que a gente está vendo aí, que é bastante aceita, né? Bem aceita pelo mercado. Tá, ô Fio, vou trazer o Marco Saravalli agora para a nossa conversa. Ele também tem perguntas aqui para você. Deixa eu trazê-lo aqui. Vamos lá, Marco, fica à vontade. Bom dia, Fio, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Vou começar da pior para mais tranquila, né? Pergunta. A gente está vendo aqui hoje as ações do setor de educação, né, andando para trás, e chegou-se, né, até ter destaque de alta nessas últimas semanas, né, com o próprio candidato Lula falando sobre a possibilidade, enfim, de financiamento no setor. Mas qual que é a leitura assim, das ações? A gente está vendo, como você fala, assim, o Ibovespa todo subindo, menor percepção de risco, alguns mais, outros menos, mas só a educação andando para trás. Será que o setor de educação está entendendo o seguinte, que existe a possibilidade do Lula não ser eleito, olhando só para o setor de educação, existe a possibilidade, assim, todo mundo acredita, o setor de educação estava lendo muito de que poderia ser eleito no primeiro turno, enfim, qual que é a reação, qual que é a interpretação que a gente tem olhando especificamente para o setor de educação hoje, né? Por que tem essa queda e algumas quedas para o Ibovespa expressiva, porque o Ibovespa está subindo 4% e tem alguns papéis caindo 3%, 4%, quer dizer, tem 8% aí de diferença negativa, né, para essas ações. A queda é muito expressiva mesmo, né? E assim, é importante também botar em contraste, né? Como você mesmo mencionou, a gente teve ao longo da semana passada, semana retrasada, e numa janela maior até, né? Então, na janela de 3 meses, a gente tem Ânima subindo 50%, a gente tem Cruzeiro do Sul subindo 63%. Então, essas ações aí vieram de um timing de alta recente muito expressivo, né? O mercado não estava nem olhando para nenhuma delas, estavam completamente largadas, e agora começa a olhar. Mas realmente a política pública, né, dos governos petistas foi muito forte no que diz respeito a essas ações, né? O FIES foi um programa que tem um volume financeiro muito grande, que permitiu eles subirem as mensalidades mais de 50% da inflação durante a vigência do FIES aí, então 50% acima da inflação, né? Então o programa foi muito benéfico para o setor mesmo, né, em termos de financeiros, e é natural, né, que a gente tenha uma deterioração quando o Lula vem com uma percepção menos positiva do que se esperava no início do pleito. Ô Fio, só para voltar um pouquinho para a questão da Petrobras, para entender a sua leitura, está em destaque de alta, é sempre aquela interpretação, assim, por que subir nessa intensidade, assim, por que subir não sobe 2 ou sobe 20? O que o mercado está lendo hoje com o Petrobras? Realmente vai se reduzindo muito essa percepção de risco no ativo, né? No ativo eu digo não em 2022, mas na continuidade da execução. Qual que é a leitura em relação Petrobras, Banco do Brasil, né? Porque essa intensidade dessa alta em relação a esses ativos, né? Algo que a gente não vê, por exemplo, em outros bancos, enfim, mas principalmente nas ações de estatais hoje. A nossa leitura é que o ponto principal aí que está puxando a Petrobras é realmente a questão da governança corporativa, né? Porque a gente teve, ao longo dos governos petistas, uma deterioração muito grande da lógica econômica, né? Da forma como era tocada a Petrobras. A gente teve investimentos feitos aí com
taxas de retorno, estratégias que não eram mais adequadas, né? Tanto que a gente não via outros players privados do setor seguindo em linha, e posteriormente aí a gente teve a troca do comando da Petrobras, né? Começando ali com o Pedro Parente e dando continuidade com o Castelo Branco e tal, que foram presidentes que tiveram decisões muito acertadas, né? Venderam negócios não periféricos e enxugaram a empresa, pagaram bastante dívida e deram o foco no que é o real diferencial competitivo da empresa, que é o pré-sal, que é o que tem dado os resultados hoje. Então a gente teve aí dividend yield de 20% só no último pagamento. Então a Petrobras está com resultados realmente muito expressivos. E uma vantagem do Bolsonaro representa a continuidade, né, desse movimento aí em relação à Petrobras, a continuidade dessa gestão em linha com o que é bem tido aí nas principais empresas privadas do setor. É importante a gente salientar que hoje, né, até antes de março, a Petrobras era a empresa mais descontada de todo o setor do mundo, mas aí depois de março a gente teve uma queda muito forte das russas, né? Mas enfim, tem toda uma questão bem diferenciada em relação às russas, mas a Petrobras hoje ainda é uma das empresas mais baratas do mundo, se você comparar, né, reserva, extração, com o valor de mercado, mesmo depois dessa alta toda aí que a gente viu ao longo desse ano, agora de 2022, a gente está falando de 70% de alta nas ações da Petrobras. Então, a gente tem essa perspectiva de que seja realmente uma questão de governança corporativa, até porque mesmo que o Lula ganhe esse congresso que a gente está aí com esse Senado e essa Câmara, a gente acredita que, e o mercado também, na nossa concepção, acredita que pode dificultar bastante aí questões de governança corporativa deteriorada, por mais que o Poder Executivo venha a desejar, né, que é uma hipótese. Uhum. Mas, Fio, não fica aquela percepção, aquele sentimento de sobe no boato, cai no fato? Porque o próprio candidato Lula falou por várias vezes nesses últimos dias de que vai fazer, vai tentar, não sabemos a palavra, o verbo correto aqui, mas mexer, mudar, alterar, né, a política de preços da companhia, né? Então, assim, a gente está talvez subindo hoje por um cenário, mas não fica esse alerta para o investidor de Petrobras, né, daqui até o final do mês, depois do final do mês, novembro, dezembro, aquela percepção, aquele sentimento, pô, mas existe a possibilidade de ocorrer, né? Qual que é a leitura que o investidor de Petrobras tem que ter? Até porque teve muita gente aqui nos fóruns, no chat, falando que ganha muito dinheiro com opções, né, hoje particularmente, mas será que esse é o mesmo cenário daqui até o segundo turno, depois do segundo turno, né? Qual que é a leitura que a gente tem que ter? Então, Marcos, isso é um ponto importante, né? A questão da governança corporativa aí, por mais que a gente tenha um legislativo que está desfavorável para o Lula, muitas das atitudes podem ser tomadas que podem vir a deteriorar as finanças da Petrobras não dependem do legislativo, né? Então a gente tem aí, por exemplo, exemplos aí que a gente teve no passado, né? Passadina foi uma compra aí que não teve uma taxa de retorno satisfatória, a gente teve as refinarias que atrasaram, que não foram entregues, a gente teve as refinarias aí com orçamentos que estouraram em 10 vezes o que era inicialmente previsto. Então, tudo isso é decisão corporativa que é tomada pelo corpo executivo da Petrobras, que é nomeado pelo presidente. Então, por mais que o legislativo possa vir a ir contra algumas das decisões, nem todas as decisões serão contestadas. E a gente teve, né, por mais que o Bolsonaro tenha tido uma diferença menor do que o que era estipulado, o Lula ainda é o favorito, né? Então, eu concordo com você de que talvez essa alta não seja justificada, assim, se você pensar logicamente, né? Porque a perspectiva de deterioração aí de números da Petrobras, ela existe mesmo. Na minha concepção, na minha concepção pessoal, ela é presente e relevante e deveria ser considerada, assim. Uhum. Tá ótimo. Ô, Fio, só mais uma última pergunta, assim, englobando todo esse cenário. A gente tem um cenário hoje, particularmente, mercado reagindo positivamente, grande parte aqui as eleições, a gente está meio... Hoje podemos dizer que a gente é uma ilha, né? Ou seja, o assunto do final de semana lá fora foi o Credit Suisse. E não teve notícia boa, foi uma baita de uma preocupação. Eu acho que o mercado lá fora, de certa forma, um pouco mais ameno, mas a gente querendo aqui engatar uma recuperação, né? Mas qual que é o alerta? Como é que você vê daqui
durante essa semana, daqui até realmente o segundo turno? Será que o mercado vai continuar nessa onda de otimismo, como a gente está vendo hoje, ou volta a predominar, como vimos até em setembro? Setembro está certo que foi horroroso lá fora, aqui conseguimos ainda segurar no menos 0-0, um pouco positivo, mas o que a gente pode esperar? O mercado vai continuar fazendo essa leitura, né, tendo uma aceitação, um cenário, fazendo suas probabilidades e engatando uma tendência de alta, né, ou daqui amanhã, quarta, quinta, já volta a olhar para fora que realmente as notícias não estão boas, né? Eu acho que, assim, essa eleição, a gente foi para o segundo turno e foi, desde o período da redemocratização do país, foi a eleição em que o segundo turno teve a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Então, a indefinição existe, né? Por mais que, historicamente, a gente nunca tenha tido na história do país, desde a redemocratização, um candidato que tenha ficado em segundo no primeiro turno, que tenha ganho, também a gente tem essa menor diferença histórica. Então, realmente, eu acho que a visibilidade é muito baixa, né? E conforme a gente tenha... E, além disso, a credibilidade dos institutos de pesquisa também está bastante reduzida, né? Porque a gente viu aí vários exemplos, né? Por exemplo, o nosso Tarcísio, né? Que veio com uma surpresa muito acima do Haddad, e os institutos de pesquisa falaram o extremo oposto, né? Então, o erro aí do presidencial foi até reduzido se você contar o erro desse pleito específico, é a maior surpresa que a gente teve aí. A credibilidade em institutos de pesquisa reduzida, né? Então, visibilidade reduzida, uma margem muito baixa, então eu acho que vai ter muita volatilidade nesse período, até porque é um pleito, né, muito importante para o país. Eu acho que essa alta de hoje não é uma alta que dite uma tendência que a gente deveria esperar para as próximas semanas, não. Eu acho que vai ter muita volatilidade, eu acho que a Bolsa vai ser muito levada por essas discussões internas, tá? Muito mais do que externas. É claro que se a gente tiver movimentos muito expressivos, isso vai impactar aqui. Eu acho que esse mês de outubro aí vai ser ditado por perspectiva interna e mudança de humor aí, perspectiva em relação a qual vai ser o candidato que vai levar o pleito. Fio, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, sempre muito importante para a gente ouvir várias análises, a sua sempre muito importante também. Muito obrigada, até a próxima. Nada, que isso, prazer estar com vocês aí. Bom trabalho, Marco, bom trabalho, Paulo. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom